Super N, primeiras notícias. Governo de Minas cobra na Justiça 105 milhões de reais sobre herança do bilionário Antônio Luciano. E para falar sobre esse assunto hoje, nós recebemos aqui no estúdio, mais uma vez, o presidente da AP Minas, Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, Ivan Ludovici. O Ivan que já esteve com a gente aqui na oportunidade no Café com Política, agora vem falar sobre esse assunto. Bom dia, procurador. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Então, quem sabe um pouco da história de Minas, né, procurador, sabe que o Antônio Luciano, ele é uma figura histórica aqui da cidade, era conhecido, chegou a ser conhecido como dono de Belo Horizonte, de tantas posses que ele tinha, e como eu já disse aqui no início da entrevista, um bilionário. Mas eu pergunto, por que depois de tanto tempo, por que essa cobrança póstuma que o governo vai fazer? Delma, o Antônio Luciano Pereira, também conhecido como Lucianinho, carinhosamente, ele foi um dos maiores, se não o maior, latifundiário urbano do Brasil. Um patrimônio muito grande, um homem muito inteligente que construiu um grande patrimônio, um grande empresário. Apesar de ser médico de formação, um grande empresário. O empresário Antônio Luciano faleceu em 1990 e antes de falecer, ele e a esposa fizeram um adiantamento da divisão dos bens, né? Fizeram a doação para os 3 filhos que eram reconhecidos do casamento. Após essa doação feita, surgiram outros herdeiros, naturalmente, e na briga na justiça, acabou que os bens foram divididos entre todos os filhos até hoje então reconhecidos. Mas, na época, em 1990, não foi feito o pagamento do ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Ele é um imposto que está previsto, né, na Constituição e é um tributo que compete ao Estado, ele é 4% em relação ao patrimônio da herança. E aí é uma pergunta muito comum essa, mas por que se o empresário faleceu em 1990, por que só agora o Estado está cobrando? É uma ineficiência do Estado? Não, na verdade o ITCD, ele é um imposto que a gente chama de lançamento por declaração. A própria pessoa, o devedor do tributo, ele tem que avisar o quanto ele deve, qual é o patrimônio e fazer esse desconto. Coisa que a família não fez, porque ela entendia que não havia essa necessidade de fazer o pagamento desse tributo, porque a transferência foi feita através de empresas, não necessariamente um inventário. Então, os familiares entendiam que não existia essa obrigação legal. Então, apenas agora, em 2012, o Estado fez o levantamento dos bens no inventário, do patrimônio do Antônio Luciano, e chegou ao valor de 2,6 bilhões de patrimônio, valor que eu acredito até que seja um pouco maior, mas foi esse o valor apurado, o que gera um tributo de 105 milhões com valores de 2012. Não, desculpa, com valores atuais. Agora, essa pendenga toda que o senhor está apontando, procurador, isso pode demorar muito tempo para ser resolvido? Provavelmente. Quando se trata de muito patrimônio, um valor muito vultuoso, nós fizemos o levantamento do patrimônio. A Procuradoria de Tributos, Procuradoria Tributária e Fiscal, a PTF, lá da Advocacia Geral do Estado, já conseguiu na Justiça o bloqueio de 20% de uma das empresas da família e de uma parte do patrimônio, do faturamento de uma das empresas, de parte do patrimônio para garantir o pagamento desse tributo. E a tendência é que demore, até pelos instrumentos processuais que nós possuímos no ordenamento jurídico para poder protelar. Mas, sem dúvida, o tributo é devido e um dia terá que ser pago. Tem outros nessa situação, procurador? Porque, óbvio, a gente está falando do Antônio Luciano exatamente pelo que ele representa, pelo que ele foi. É um empresário lendário para a cidade também, porque teve acho que quase 30 filhos, né, Delma? Um sujeito que ficou muito conhecido, assim, quase uma lenda em Belo Horizonte. Uma figura folclórica, praticamente, esse assunto, inclusive, ganhou repercussão nacional, né? A Rede Globo fez matéria sobre isso nacionalmente, só para se ter uma ideia do que era Antônio Luciano, do que ele foi para Belo Horizonte. Mas eu pergunto, já que o senhor disse que isso é uma cobrança legal e comum, tem outros nessa situação? O governo está, digamos assim, fazendo um pente fino em situações como essa? Sim, existem vários casos. Existem muitos escritórios de advocacia que são especializados nessa blindagem patrimonial para diversos fins, tanto fins tributários quanto para fins de proteção dos herdeiros, como é o caso de Antônio Luciano. E isso é uma prática muito comum no Brasil inteiro, quiçá no mundo, né, no resto do mundo. E a Procuradoria tem procuradores especializados nisso, que correm atrás do patrimônio, que buscam patrimônio, que muitas vezes, não é o caso do Antônio Luciano, mas muitas vezes nem no nosso país já está em alguma offshore,
tá? Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã. E nós temos pessoal especializado para fazer esse pente fino, para ir atrás. Não é um trabalho simples, por isso que demora. O levantamento do patrimônio do Antônio Luciano ele demorou muito tempo, porque é muito patrimônio. Era um grande empresário e uma figura folclórica. E ele tem esse aspecto peculiar da história dele, que torna o caso muito mais difícil, que é o fato dele ter, possivelmente, né, muitas pessoas que pleiteiam participar da herança, alegando serem filhos do empresário. Então é um caso peculiar, acaba demorando um pouco mais, mas a gente atua nesses casos, é uma prática corriqueira nossa. Ok. Procurador, eu estava falando aqui, a gente, só para finalizar a entrevista, mas o seguinte, por que a gente trouxe esse assunto à tona aqui também no Super N? Obviamente, pelo tamanho que isso pode representar de recursos para o Estado, mas a gente pergunta, né, Rodrigo, quem está nessa situação, quem está ouvindo isso, no mínimo deve ter ficado curioso, quem tem uma família grande, que tem uma herança aí para passar, está vendo que depois de tantos anos a família do Antônio Luciano está sendo cobrada por isso. Qual é a orientação que a AP Minas dá? A orientação é a seguinte: o tributo de causa-mortes, transmissão causa-mortes e doação, ele é um tributo, digamos, mundial. Ele não é uma peculiaridade do Brasil. E ele tem até um fator social, é uma tributação social. Em outros países ele é até muito maior. No Brasil ele tem um valor muito baixo. Aqui no estado de Minas Gerais é apenas de 4%. Ele tem o fator de evitar o enriquecimento sem esforço dos herdeiros, né? Para evitar que bisnetos, trisnetos de pessoas nunca trabalhem na vida, enquanto bisnetos e trisnetos de outras pessoas sequer têm acesso a um posto de saúde, a um médico. Ele tem uma função social. E é um tributo devido em todo mundo. É importante deixar isso claro, que não é uma peculiaridade da nossa chamada sanha tributária brasileira. E nesse tributo, ele é feito por declaração. A família, no momento do inventário, ela deve, o inventariante, declarar qual é o valor do patrimônio e qual o valor do tributo que vai ser declarado, vai ser arrecadado. E ela vai lá e paga o tributo. Isso é feito nos próprios autos do processo. Advogados que atuam na área de sucessões, é um procedimento corriqueiro para eles, um procedimento simples. Então, se a família estiver assistida por um bom advogado, não há o que se preocupar. Mas a orientação é essa. O pagamento é feito no processo, deve ser comprovado no processo. Ou então, caso o inventário seja feito extrajudicialmente no cartório, é feito o pagamento na fazenda e o comprovante é juntado no inventário no cartório. Entretanto, a lei só permite que ocorra esse inventário no cartório com assistência do advogado. Então, quem não tem o conhecimento jurídico pode ficar tranquilo. É um procedimento relativamente fácil de fazer, apenas em casos excepcionais, como o caso do Antônio Luciano, que tem uma dificuldade um pouco maior pelo volume de patrimônio e de herdeiros. Pois é, a gente recebeu aqui hoje o presidente da AP Minas, Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, Ivan Ludovici, para falar a respeito desse assunto que é polêmico. Gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Rodrigo, eu que agradeço. Delma, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer vir aqui.